Glória a Deus, hermanos. Muito boas noites. Esse miércoles 30 de março, já está no fim do mês, não? Amanhã há diazito mais que esse março não se quer ir. Hoje é o cumpleaños de minha irmã. Hã? Ah, claro. 18, Lucas capítulo de número 18. Vamos basar a predicação aí nesse parábola 18. Não, 18. 1 ou 8, 18. É o capítulo dije todavia, não dije o versículo. 18. A partir do versículo 1. Encontraram? Se portar mal, eu vou chamar Will Smith. Vou chamar Will Smith e já está. Glória a Deus. Vamos a ler. Também lhe referiu Jesus uma parábola sobre a necessidade de orar sempre e não desmajar. Então, que necessidade temos? De orar sempre e não desmajar, não? Dizendo, havia na cidade um juiz que nem temia a Deus, nem respeitava a homem. Havia também naquela cidade uma viúva, la qual venia a ele dizendo, haz-me justiça de meu adversário. E ele não quis por algum tempo. Pero depois de isto, dijo dentro de si, aunque nem temo a Deus, nem tenho respeito a homem, sin embargo, porque esta viúva me molesta, lhe harei justiça. Não sei que, vindo de contínuo, me agote a paciência. E dijo ele, Senhor, oíde lo que dijo el juiz injusto? E acaso, Deus não hará justiça a seus escorridos, que clama a ele dia e noite? Se tardará em responder-lhes? Os digo que pronto lhes hará justiça. Pero quando venga el Hijo del Hombre, achará fé na terra? Então, essa última pergunta, eu leí o texto todo decorrido, e eu não só sei isso, não, eu primeiro leio e vou comentando os versículos, pero hoje leio o texto todo. A grande pergunta que o Senhor hace no final é para contestar, não? É uma pergunta retórica, é para dar a contestação à pergunta original, não, de ellos. Jesus conta uma série de parábolas, não? Dando explicação, todas as parábolas de Jesus foi para atrair uma ensinança, não? E essa caia, achará fé na terra? Será que o Senhor achará fé em tua vida? Quando nós outros vivimos muito tempo no cristianismo, como eu, não? Já estou aí há 30 e poucos anos no cristianismo, não? Uns 33 anos cristiano, não? Às vezes nós outros nos acomodamos na fé. Como eu disse no outro dia, não? Passamos por momentos altos e momentos baixos, e quedando oscilando em nossa fé, em nossa búsqueda, quedamos oscilando, em subindo, bajando, quando a linha tinha que ser sempre exponencial, se habla, não? Geno para Ciariba. Geno a Ciariba. Assim deveria ser a vida cristiana. Quem habla isso, pastor? Que é isso? Pablo habla, não? Até que todos nós outros cheguemos à estatura de varão perfeito, à igualdade com Cristo. É bem certo que totalmente perfeito não vamos assim acá na terra, todavia. Pero temos que buscar essa perfeição e chegar. E nessa caminhada, o que não nos pode faltar, que sempre nos falta, não? É fé. E sem a fé,
não vamos agradar a Deus. Sem a fé, vamos a viver mal. Sem a fé, vamos a viver vegetando. Não? Vamos a viver de uma maneira como se mendigara as bendições de Deus. Alguns, todavia, vivem como mendigos espirituais. Quem é um mendigo espiritual? Pastor, ora por mim. Ora. Não estou dizendo que se pede oração no grupo, não, na igreja. Eu estou falando quando você confia solamente na oração do outro e não na tua. Por suposto, eu estou aqui para orar por los hermanos e os hermanos também estão aqui para orar por mim, porque temos que orar os uns pelos outros. Pero o problema se dá quando eu confio totalmente na oração do outro, não mais. Quando eu perco minha comunhão com o Senhor. Quando eu perco toda a minha fé, ou conservo essa fé de la salvação, não, é porque às vezes temos essa fé intelectual, não? Eu sei que Jesus me vai salvar, Jesus vai vir no último dia, me vai salvar. Era um pouco da fé que tinha Marta, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, não? Foi Marta ou Maria? Não me acordo qual delas duas foi. Pero ela já disse, não, eu sei que ele vai ressuscitar. Pero no último dia, não? Na ressurreição do último dia. Persistir na oração, por suposto. Há que insistir e persistir. E por suposto que ele vai ressuscitar. Pero em la ressurreição do último tempo, não? E Jesus disse, calma. Quando Jesus orava, ele dizia, Padre, eu já sei que tu me ouve, eu já sei que eu nem necessitava estar cá pedindo isso, pero para que a gente veja, para que tu glória se manifeste, então se aí eu pido. E aí ele habla, Lázaro vem para fora. Pastor, pero leíste um texto, está predicando hoje? Não, eu estou predicando sobre fé. E esse texto habla de uma mulher que teve fé, em ruiz malo, porque era o que tinha, não tinha nada bom na cidade. A quem? Sim, claro, por suposto, claro. Lázaro vem para fora, é verdade, não lhe agarrou a mão, não lhe tocou. Não, hoje queremos toque, não? Querem que nos toque. Se o pastor orar e não tocar, não sei, tem que tocar, não? Tem que ser toquetom. A igreja que é assim, a igreja católica, o cura tem que tirar a água bendecida, tem que cair em mim. Não? E a igreja evangélica tem que me um rico azeite, senão, e tem que me tocar. Havia gente que, às vezes, não, quando tinha, dizia para o pastor ir, não? Aí o pastor mandava um diácono, não sei, a pessoa, não, tem que ir o pastor, não, tem que orar o pastor. Em meu caso já foi ao contrário, não? Porque eu estou falando quando eu estava em Brasília, não? E eu hacía visita com o jovem, não? Visitava, não? Com os diáconos, pero não, tinha que ir ao pastor. E acá já foi ao revés, não, eu quero que o diácono ore por mim, porque o pastor não. O pastor não tem essa oração tão larga, não? Essa oração forte. Parece até o centro Umbanda, não? Que tem já o chavão que é mais forte, o santo que é mais forte. São las... me sale só essas palavras feias, não? Então eu não vou dizer nada. Pero é algo feio, cristiano, não? Isso não é ter fé. Essa mulher estava com fé em Deus, que Deus ia arreglar por meio desse chavão. Como era esse chavão? Ele diz, não respeitava homem nenhum, não temia a Deus. Mira as características de tipo. Versículo 2, não? Ele não temia a Deus, não respeitava homem nenhum. Pero, aún assim, ele chegou à conclusão, não, que não temo a Deus, não respeito a nada, eu hago o que quero nessa cidade.
Pero sabe o quê? Para que essa mulher não me inte mais, vai que essa mulher me vai importunar, eu vou querer tomar uma tesia, tocar, e aí já vai venir me inchar. Então, seja, eu vou rugar a causa dessa mulher. E ele, Senhor, a Bíblia às vezes passa isso na Bíblia, não? Jesus, principalmente, ele dá exemplos feios, não? Exemplos malos, para sacar algo bueno, não? Ele dá exemplo malo, porque o chavão acá era malo, esse juiz era malo, pero del mal exemplo, ele traz a evidência de algo completamente oposto, não? É a antítese. Ele juiz iníquo e ele juiz maravilhoso, verdadeiro, bueno, perfeito. Ele é juiz que nunca perde, ele é juiz que nunca ele é juiz que nos vai a salvar, não? Que é Deus, que sempre nos ouve e é bondadoso para com nós outros. Aí Jesus diz, e acaso Deus não hará justiça a seus escolhidos, que clamam a Ele de noite e dia? Ou seja, é algo, no mínimo, muito básico, não? É uma basicalidade incrível esse passagem. E Jesus é muito básico em sua predicação, por isso eu digo sempre, e dizia já, creio que foi a Gé ministrando com... não, foi Lunes eu isso em vivo por Facebook, com meu amigo Amaja aí, não? Pastor Ricardo Amaja. E eu dizia isso nele em vivo, que a predicação de Jesus é de uma basicalidade incrível, porque Deus ele se acercou aos homens e havia dado sua lei, e os homens não entenderam nada, praticamente. Não entenderam nada, ou fingiram que não entenderam. Entenderam, pero fingiram que não entenderam, não? Então, você vê em Jesus e empieza a dar exemplos assim tão cotidianos, tão básicos, tão pobre. Esse exemplo é pobre em argumentação, porque não necessita, pero à vez ele é tão claro e tão inteligente, porque às vezes quando nós outros queremos dar uma resposta, não, a alguém, podemos usar a ironia, não, de uma maneira, por suposto que não ofenda, não, pero podemos explicar de uma maneira básica também, e a gente não entende porque não quer entender. Pero Jesus ele explicou, ele disse, é claro, pero está mirando esse chavão acá que é remalo, e se esse remalo, todavia isso é algo bueno, nem há comparação com o nosso Deus, porque nosso Deus sim é bueno, é totalmente a antítese desse tipo, é o contrário desse tipo. Esse tipo é malo, não respeita nadie, pero por lá importunidade, como habla? Nem sei. Porque essa mulher me perturba, Claro, porque essa mulher me perturba, eu vou rogar a causa dela. Esse foi o pensamento dele. Imagina Deus. Inoportuna. Testarudez, terquidez. Parece uma mula, não? A mula, quando não é como sacá-la de lugar, é incrível. Quando ela já para e se firra, creio que é mais fácil sacar uma vaca de lugar, insistente, persistente. Então, se o Senhor, ele empeça a nos falar hoje, que primeiramente, por suposto, devemos orar sempre e não desmajar, que é literalmente o que está escrito acá. Pero essa oração, à vez, tem que ser hecha com fé. Por que digo isso? Porque está bem que Jesus deu um exemplo simples, não? Acá, falando de um juiz iníquo e tudo, pero ele habla da persistência dessa mulher, enfatiza isso, pero ele não enfatiza solamente isso. Ele habla no final, pero quando venga el Hijo del Hombre, hajará fé na terra? Porque quizá essa mulher poderia haver perdido a fé, porque, mira que me causa, eu viúda, porque a mulher quando era viúda, não tinha nome.
As mulheres não tinham nome praticamente. Não? A Bíblia chama as mulheres com nome, e isso já é maravilhoso nos escritores, porque as mulheres tinham que ter um homem para representá-las, né? É nesse contexto acá da palavra de Deus, não? Bueno, igual, todavia é assim, tá bem? Em los países, alguns países, não, que são muçulmanes, não digo árabe porque árabe também, pero não é só árabe, é muçulmano, porque pode ser algum país africano que não é árabe, pero é muçulmano, não? As mulheres não têm oportunidade, não podem votar, não podem, não? Vemos aí esse país que foi tomado, muçulmano, claro, muçulmano. Esse país que foi tomado novamente, aí não, Cazaquistão, é o Cazaquistão, não? Perdão, Afeganistão, não Cazaquistão. Claro, Afeganistão. Vemos que lá as mulheres haviam começado a ter direitos, não? Devido ao regime de governo que havia, e começaram a ter direitos novamente, e agora já não tem mais, não? Não tem os direitos que tinham, não tem direito nenhum praticamente, não tem direito a se casar não mais. Então, Jesus, a parte não, Jesus ele traz os direitos às mulheres, eu falei isso na outra predicação, pero essa mulher poderia ter perdido totalmente a fé, a esperança, e usando sua própria lógica, por isso que a fé já transpassa, não? As barreiras do entendimento. Por isso que em outro lado, na Bíblia está escrito, essa paz que sobrepassa o entendimento, aquela paz que Cristo nos dá. Ou seja, é o mesmo de ter fé, tudo com Deus, com Jesus, é transcendental. Jesus vindo para transcender os limites. Ele mesmo, em la predicação, ele diz, oíste que foi dito isso em la lei, pero eu os digo. Ele vai transpassando os limites do absurdo para nós outros, não? Ele diz, se tu inimigo tiver hambre, dá de comer. Meu inimigo tiver hambre, eu me meto uma bala nele e lo mato, já está, é meu inimigo, tem que morrer, não? Essa é a lógica humana, e é a lógica da lei. A lei dizia isso, era justa, não? Pero Jesus vindo e nos levou mais allá, e nos ha ensinado. Hajará fé na terra? Ela pergunta. Não? Eu escrevi aqui um par de textos para falar de fé, pero eu já me estendi muito acá. Jesus nos ensina a pedir, sim ou não? Nos ensina a pedir, Juan. Vou só recitar, não? Juan capítulo 14, capítulo 15, 16, sempre há algum versículo aí que vai estar Jesus nos ensinando a pedir a Ele, a pedir. Mateus capítulo 21, diz para pedir a Ele. Só um que quero ler, para não quedar tão larga, não, na predicação. Eu vou ler só um desses tantos que eu pus aqui. Sim, qual? Sim. Claro. Justamente, porque Deus ele já sabe o que necessitamos. E não está sordo. Deus escuta. Quando eu oro uma vez, ele escuta. E se eu não oro, ele já sabe o que necessito. Para que tenho que orar? A oração tem que ver mais com nós outros que com Deus. É para que o nosso cérebro escute. E é incrível que a própria neurociência, não, ha descoberto isso, que quando um não habla, não, e um não mesmo escuta, por suposto, porque não é sordo, não, se ele falou, ele escuta, o cérebro começa a criar um novo caminho, não? Aquele caminho que estava danhado, como que nos curamos muitas delas vezes? Por meio da palavra hablada. Não estou falando da palavra de Deus agora, não?
Estou falando de charlar, não? Quando sentamos charlando, quando estamos angustiados, sentamos charlando, não nos passa assim a angústia? Então, se somos sanados por el hablar, e a palavra de Deus, mais todavia, não? Eu queria só dar o exemplo, não? Em Romanos capítulo 8, versículo 32, diz assim: El que não escatimou nem a seu próprio Hijo, sino que lo entregou por todos nós outros, como não nos dará também com ele todas as coisas? Ela pergunta que hace Pablo, Romanos capítulo 8, versículo 32. Ou seja, se Deus ele não escatimou seu Hijo, ele diz, não, vou agarrar meu Hijo, ele vai já, ele vai morrer, ele vai ser traicionado, vão esculpir na cara dele, ele vai sofrer todo o dano da humanidade, ele vai levar os pecados de todo o mundo, ele vai viver uma vida sem pecado. Pero ao final eu vou pôr ele em meu trono, porque foi o que o Padre isso, não? Em Apocalipse vemos Jesus em trono, não? Jesus que estava sentado no trono, o Cordeiro de Deus que estava sentado em trono, e Jesus que rurga, vemos ele dessa maneira. Então, vocês, eu pus outros versículos mais, pero o que quero focar, e o que Deus quer falar em nossas vidas, achará fé em la terra, Senhor. Estamos vivendo, não, esses momentos que a incredulidade está muito alta, não? Porque a fé está sendo confundida em muitos lugares com um sistema de crenças e com paradigmas. O que quero dizer? Vou explicar mais bonito, mais profundo, mais fácil. Se vós disser isso, ponto 1, se isso é isso, ponto 2, se isso é isso, ponto 3, aí isso é ter fé. Então, se Deus te vai bendizer, é bem certo que Ele salva obra. Eu prediquei sobre isso, creio que foi hoje, não? Hoje é. É bem certo que Ele salva obra, por suposto, pero o que temos que ser para ter fé é escutar a palavra de Deus, é guardar em nosso coração e crer verdadeiramente nessa palavra. Não em crer, não, porque o pastor orou por essa água, e se eu tomá-la, então se aí vou ser sanado. Não? Mano, se eu tiver esse poder, eu não ia vender essa água barata, não? Ia vender muito cara. E sim, por suposto. Uma botejita eu já ia me quedar rico. E sim, porque quanto vou pagaria por la vida? Não há preço por la saúde. Não? Pergunta um enfermo que está terminal. Quanto ele pagaria por sua vida? Não há preço. Então, se não podemos negociar a fé, não podemos negociar as coisas de Deus, a vontade de Deus, as ciências do Senhor, porque isso todo é uma loucura. Não podemos viver assim. Temos que viver assim, orando sempre, como o Senhor nos está dizendo acá, não desmajando diante dos problemas, tribulações e todo o mal que vivimos na terra, não desmajemos e oremos sempre. É só isso que o Senhor quer para nossas vidas. Por quê? Porque Ele achará fé na terra? Por suposto que sim, se nós outros, se tu e eu estamos na terra, o Senhor achará fé. Porque eu já he dito isso, não? A ciência vai avançar muito e nós outros, eu creio acá que todos os irmãos vamos viver 10 anos mais, no mínimo. Eu nem prediquei sobre ele hoje, não? E sim, por suposto. Sim. Tem o pero. E sim. Claro. Quando eu fui me casar, conto o testemunho, não? Assim, rapidito. Para terminar, não? Conto o testemunho. Quando eu fui me casar, o registro civil de Tingolo é um dos piores da zona, não? A nível de administração, La Ruiz é gente boníssima. La Ruiz, assim, pero os outros funcionários que tem, alguém acá funcionário já não? Então você pode falar. Não estou falando mal,
só vai necessitar de algum trâmite e ia já. Vai ver que muito bem não sou tratado. E, bueno, claro, e quando eu justo me DNI estava para venir, quando eu fui me casar e tudo mais, e também tive um problema em migrações, não? Um problema interno deles, não? Que tardou o DNI, foi um problema deles. Sim, eu não tinha problema nenhum, não tinha todo muito certo, não? E já em migração mesmo, me disseram um problema, e eu tive que levantar a voz. Eu disse com o Pibe, não quero falar com vós, chamar tu jefe, porque eu quero falar com alguém maior que vós, porque vós não está me entendendo e não está arreglando meu problema. E arreglou o problema. Eu saí de aí com um papel, não? Saí de aí bem, porque eu havia levado todo. Faltava algo que eles inventaram na hora, pero que nesse sítio não estava bem especificado, como eles me disseram aí. Eu disse, eu tenho que saber da lei. E a lei, acá no sítio, eu havia impresso, não? O sítio, a pantalla toda havia impresso, eu disse, de onde está acá? E não estava. E eles tiveram que ser trâmite para mim. E o registro civil, eu tive que ameaçá-los dizendo que ia chamar advogado. Então, e justo eu estava dando classe para uma advogada que era a jefa distrital de lo juzgado, já da família em nome de Zamora. E ela já havia tenido problema bastante com eles, e ela já havia me dito que esse é o pior registro civil da zona. Bueno, ojalá eles cambiem, ojalá. Eu estou falando de 10 anos atrás também, não? Não, hoje, o que? 10 anos atrás, mais ou menos. Então, hoje, quizás, está melhor, não lo sei, não? Não quero acá culpar nadie, principalmente que isso está sendo gravado, e não importa. Não importa porque estamos em Montetingolo, Lanús Este. Pero bueno, he encontrado com vários juízes em Nico, e já estou contando esses testemunhos de acá. Já em Brasília também muitos, não? Sempre uma dificuldade em la burocracia, não? Pero graças a Deus que nossa insistência e Deus actuando, porque eu nem sabia que minha aluna, eu sabia que ela já era advogada, não? E na classe eu contei, sabe que está me passando isso, Égia? Pero sabe que eu sou advogada de... eu disse, que seja, vó, me dijiste uma vez, pero eu nem me quedei com isso, porque a mim não me gusta de como é que é, de quedar chapeando, não? De onde vou. Pero a mulher era jefa de todo. Então, a palavra de Égia valia, Égia dijo, dizia que fulana está dizendo a Égia que haga. E quando Égia escutou o nome, já... Teléfono de quem sabe, justamente. E, bueno, pero é Deus que põe em nossas vidas, não põe cerca nossa estas situações. Orava, eu pedi a Deus, e, bueno, e Deus, ele termina. O final foi qual? Foi bendição, o final foi bueno, pero uno tem que orar e tem que persistir. Eu disse ao Tchavão, eu não vou sair de cá mientras não me arregle, porque eu estava esperando 9 meses para ter o documento. 9 meses para ter o documento, não argentino. E quando chego aí para ter o documento, o Tchavão disse que estava faltando. Eu disse, não está faltando nada, porque eu sou muito meticuloso também com tudo isso, viste? E bueno, por suposto que pode me equivocar, qualquer pessoa se equivoca, pero complicado. Vamos orar e vamos pedir ao Senhor e vamos pôr isso por prática, ter fé, principalmente fé, e não desmajar, orar sempre, falar com o Senhor, pedir a Deus. Deus sabe a nossa necessidade, sabe o que estamos atravessando, sabe o dolor ao qual estamos sentindo. Deus lo sabe porque Ele sentiu nosso dolor naquela cruz e Ele vai a ser. Quando? Não lo sei. A seu tempo. Também temos que respeitar, aprender a respeitar o tempo de Deus e esperar
o tempo dele, porque há muita coisa para aprender. Não? Claro. Se Deus, às vezes oramos assim, pum, e Deus já. Claro. Pero isso é quando ele quer, quando ele quer e não de capricho, não? Quando ele sente que foi necessário actuar dessa maneira. Ele é Deus. Nós outros estamos aqui na terra, nós outros respiramos, está respirando? Comeis, vestir, já está. Tem o trabalho, já está. Nossa porção na terra é essa. Quem deu? Não tenho roupa. Pô, veio com 1 milhão de roupa aí. Bueno, vamos orar. Padre, uma vez mais te glorificamos e te exaltamos, Senhor, que essa palavra não saia de nossas vidas, de nossos corações. Queremos te dar glória sempre, Senhor, porque tu eres esse juiz bueno. E Jesus, tu eres esse advogado que advogará nossa causa e tu nunca vai perder nenhum processo por nós outros. Tu eres esse Deus que deu seu Filho, Padre, e deu sua própria vida para morrer por nós outros. Ele justo, murindo por ele injusto. Te damos glória e graça uma vez mais nessa noite, sabendo que tu sempre hará conforme tua vontade, conforme teu coração. Te damos glória em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.